Bom dia, alunos. Vamos dar prosseguimento para a segunda parte agora, ou melhor, terceira parte, do esqueleto apendicular inferior, com a articulação do joelho, que também merece uma exposição só dele, né? E eu já começo com o que eu não falei da vez passada, da aula anterior, porque tem a ver o joelho e a articulação da coxa femoral do joelho, dependendo do ângulo da cabeça do fêmur na sua entrada no acetábulo, né. Você pode ter esse ângulo normal, né, de aproximadamente 130 graus, isso pode ser menor ou mais aberto, né. E isso modifica esse ângulo que tem entre, né, o trocânter e o porção distal, do fêmur, né, dos côndilos do fêmur, que se você tiver, né, mais, fechado esse ângulo, vai ser mais aberto aqui embaixo e ao contrário, mais aberto aqui, ele vai entrar mais angulado aqui. Então a articulação da coxa femoral vai modificar a articulação no joelho. Então aqui tem esse nome, coxa valga, quando o ângulo é mais aberto, e coxa vara, quando o ângulo é mais fechado. E no joelho é o contrário, né. Com uma coxa vara, você tem o joelho valgo, né, e os joelhos ficam voltados para dentro. E, com a coxa valga, né, você tem o joelho varo com os joelhos abertos, arqueados para fora. Então, fica com o membro inferior arqueado, né, né. E esse seria o joelho varo, né, e o outro joelho valgo. Então esses nomes vocês vão ver, é uma postura fácil de identificar, e aí você não sabe bem onde começou o quê, né. Essa mudança aqui de ângulo, ela acontece com a idade, quanto mais velho, a coxa vai ficando com o ângulo mais fechado, coxa vara, né, mais jovem é mais aberto. Hã, então é uma conjunção de fatores genéticos e de adquiridos com a movimentação, né. Então a articulação do joelho, né, ela é interessante que elas são feito de 3 ossos. Aqui só estão representados 2, os que mais, nitidamente são relacionados, a princípio, com essa articulação, que é o fêmur, a porção distal, a extremidade distal do fêmur, e a extremidade proximal da tíbia. E aqui a gente está vendo de cima, você vê que é plano, né, uma superfície plana, ligeira concavidade, né, ligeira cavada, né, com uma elevação central aqui, são 2 côndilos no fêmur, que estão a visão inferior, né, você vê que os côndilos do fêmur são bem circulares, né, e eles são meio oblíquos, não completamente paralelos entre si, como na tíbia, né, as 2 superfícies são mais paralelas. Aqui a gente vê que tem uma diferença, né, do côndilo medial com o côndilo lateral, né, dos termos de angulação, né, e você tem uma fossa entre eles, que é a fossa intercondilar, e na parte anterior você tem uma superfície de articulação com a patela, então o terceiro osso que compõe essa articulação, né, o osso da patela. E a gente vê aqui a superfície articular na porção anterior da margem da ponta distal do fêmur, né, que é onde se articula com a patela, né. E aqui atrás a gente tem, né, a visão de trás, a gente tem de novo esse triângulo que tem lá em cima, né, na porção proximal, né, que termina a linha áspera abrindo em 2 linhas, a linha supracondilar medial e a linha supracondilar lateral, né. E você vê que os 2 côndilos, né, o côndilo medial é mais largo, né, e ele tem essa tuberosidade aqui em cima, chamada tubérculo do adutor, onde vai se fixar um músculo importante de adução aqui, né, o adutor magnum, eu acho, né. E aqui você vê que tem 2 elevações, também, né, laterais dos côndilos, o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. Está aqui, tá? Está dado, então, que eu não descrevi, uma fêmur porção distal, né. Opa.
aqui a gente agora, finalmente, a patela, né, na sequência, né, esse osso sesamoide, que tem essa forma achatada, com um ápice voltado para baixo, né, e a gente vê muito bem o que que é a face medial e lateral da patela, na parte posterior da patela, onde ela articula com o fêmur, né, você vê, então, um ângulo, né, uma aresta, com duas superfícies, né, medial e lateral, né? A medial sendo menor do que a lateral, que a gente vai melhor nesse esquema aqui, né, em que a lateral ela é mais longa e mais rasa, e a medial, essa faceta, ela é mais aguda, mais curta. Isso faz com que a patela seja mais fixa medialmente e deslize mais lateralmente. Então, a luxação mais comum da patela é um deslizamento lateral, né? Um deslocamento lateral da patela, né? A patela, como a gente vê, está dentro do tendão do quadríceps, né? Totalmente envolvido pelo tendão do quadríceps, né? E aí esse tendão ele ganha duas partes, ele ganha um nome em cima, ele ganha tendão do quadríceps mesmo, né? E embaixo ligamento patelar. A gente vai ver isso mais adiante. Aqui nesse corte transversal do joelho a gente vê essa angulação, né, da face medial e face lateral, né? A patela pode luxar para os dois lados, tanto medial quanto lateral, só que o lateral é mais fácil de luxar, né, por causa dessa superfície mais plana, mais longa, menos angulada. Opa. Aqui a gente vê num corte sagital, né, parasagital, melhor dizendo, em que a gente vê como esses três ossos se articulam. Tem uma cápsula articular única para os três ossos. Então, é uma articulação composta, né? Só que o interessante é que a patela só se articula com o fêmur, ele não se articula com o tíbia. Tíbia só se articula com o fêmur, com os côndilos do fêmur. E a gente vê algumas características, né, outras dessa articulação, que é a presença dos meniscos, né, que é o disco articular incompleto que tem entre os ossos, né, a cápsula articular única, né, bolsas sinoviais que a gente vai falar mais adiante, né, a gordura intracapsular, ou gordura em volta da articulação, e essa característica anterior, né, uma cápsula articular muito reforçada, com ligamentos capsulares, e tem inclusive intracapsular, né, e você vê que anterior tem o tendão no quadríceps, a patela e aí o ligamento patelar. É tudo quadríceps, mas já tem esse nome distinto, né, na parte acima da patela e abaixo da patela. A gente vai ver outros músculos e ligamentos que reforçam essa cápsula, né? Como, por exemplo, aqui, você tem a patela, né, com o ligamento patelar, e lateralmente à patela, os tendões dos dois músculos, dos quatro que compõem o quadríceps, o vasto lateral e o vasto medial, eles mandam tendão diretamente para a tíbia, formando os chamados retináculos da patela, que reforçam ainda mais a parede anterior da cápsula articular, né? Se você cortar o tendão, rebater, você vê aqui a patela com sua superfície medial, superfície lateral, aqui a face patelar, né? Você vê a gordura intracapsular aqui, né? Em bolsa sinovial. Isso. E aqui uma representação dessa cápsula numa raio-x, acho que foi jogado ar aqui dentro, você vê então o ar dentro da cápsula, ela é longa, ela tem a porção suprapatelar, né, formando uma bolsa suprapatelar aqui em cima, você vê que é por trás também, né, aqui a patela, né, aqui a articulação tíbia, fíbula e o fêmur, né, então é uma cápsula frouxa, né, como muito reforçada, como aqui pelo ligamento colateral, pelo ligamento da patela, pelos retináculos, né. Ah, ah, Você vê que essa bolsa ela se gruda no menisco, né, que eu estava aqui, fechamento aqui na tíbia, aqui. Nada, vou pular direto essa. Aqui a gente vê na parte posterior, a cápsula é mais frouxa, menos reforçada, tem um ligamento claro, que é o ligamento poplíteo, essa região posterior do joelho chamada região poplítea,
você tem a presença desse músculo que eu vou falar mais tarde, que meio que reforça a parede posterior, mas é importante para a rotação do fêmur. Eu já vou contar aqui com a importância disso. Esses 2 tendões, né, 3 músculos, na verdade, reforçam a parede posterior, um dos seus tendões que passam aqui por detrás, né, aqui está representado um do semimembranoso. E aqui você tem algo, curiosidade, que é uns pequenos músculos que fixam na cápsula articular, né? São os músculos articulados do joelho, que parecem pedaços do outra porção do quadríceps, porção mais profunda, chamada intermédio, porção intermédia do quadríceps. Aqui a gente vai, então, dar uma olhada na outra característica do joelho, que são os meniscos, esses discos articulares incompletos, né, do joelho, estão pintados aqui em azul, você vê que tem ligamentos entre eles, né? Está aqui nessa disposição de 3/4, visto de cima por transparência, essa forma de C, né? Vamos dar uma olhada melhor nesses meniscos, aqui visto de cima, um menisco medial e um menisco lateral. Você vê que o menisco lateral ele é mais um formato de ser mais fechado, menor, e já o medial ele é mais comprido, parece uma vírgula, um J, né? Eles são incompletos, eles não fecham, eles têm ligamentos que fecham essa circunferência, mas eles em si, o tecido fibrocartilaginoso não se fecha, né? Eles aumentam a congruência, como você vendo aqui, né, uma superfície esferoide, né, do côndilo, né, numa superfície plana do côndilo da tíbia, então é muito incongruente, os meniscos ajustam essa congruência, ajudam também no amortecimento, né, não só na melhora da superfície, mas também no amortecimento que é muito grande nessa articulação, né? Ah, e você vê em vermelho aqui a membrana sinovial dessa articulação, né, que não tem nos meniscos, porque os meniscos têm atrito articular, então não tem membrana sinovial por lá, né? Você vê esse estreitamento da membrana sinovial na região dos meniscos, né? E aqui, uma das coisas importantes dos meniscos, né, é que eles se movem com o movimento flexão e extensão do joelho, né? O movimento maior do menisco lateral do que o do menisco medial. O menisco medial tem restrição porque ele é fixo pelo ligamento colateral medial. Ele tem extensões do ligamento que fixam esse menisco e ele mexe menos na flexão e extensão. Por mexer menos, ele sofre mais lesão. Então, as lesões do menisco mais frequentes são com o menisco medial. O lateral, por mover mais, ele sofre menos, ele consegue, então, dispersar a tensão. Ele pode lesar também, mas menos do que o menisco medial, né? E aqui a gente vê os meniscos, os ligamentos colaterais, né? Que não só estão separados, aqui é difícil separar eles assim dessa forma, como eles estão aqui. O ligamento colateral lateral, chamado ligamento colateral fibular, você vê como ele fixa aqui na fíbula, e o ligamento colateral medial é o ligamento colateral tibial também, outro sinônimo para isso, né? E aqui a gente vê lateralmente, né, o ligamento colateral medialmente, desculpe, né, com essas porções que se fixam ao menisco aqui, né? Vendo esse movimento dele, de flexão. Repara que o ponto vou falar isso mais tarde, o ponto no epicôndilo, onde o ligamento colateral medial se fixa, repara como ele fica mais alto na extensão do que na flexão do joelho. Muito interessante. Vou falar de movimento do joelho daqui a pouco, então isso é importante, porque faz parte do mecanismo de trancamento do joelho, né? E a mesma coisa acontece também com o ligamento colateral fibular aqui mostrado, né? Mais separado do menisco, permite mais movimento, né? Aqui, o último dos ligamentos importantes, que são os ligamentos intracapsulares, são chamados ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior, anterior, ligamento cruzado posterior, né? Esse aqui é o ligamento cruzado anterior, está escrito errado aqui, e o ligamento cruzado posterior, está aqui, né? CP, né? E eles estão dentro, intracapsulares, aqui visto de novo, né? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Repara como o ligamento cruzado anterior, ele vai de medial para lateral, e o ligamento cruzado posterior de lateral para medial. A gente já vai ver isso, né?
E esses ligamentos, eles impedem o deslocamento anterior-posterior da tíbia sobre a fíbula, ou vice-versa. Isso é muito importante que ele seja interno, porque imagina esse ligamento fosse na frente, externo, né, para impedir esse movimento de anteriorização da tíbia, né, ou do fêmur, você não ia conseguir fazer extensão, porque o ligamento ia estar impedido. Então, a única maneira de você conseguir impedir esse movimento é colocar o ligamento por dentro. E com isso você também impede a separação vertical mais um, né, além do ligamento colateral, os ligamentos cruzados, reforçam ainda mais. Mas é principalmente para esse deslizamento anterior-posterior da articulação do joelho, né? Ah, ah, e aí a gente vê isso aqui, né? Quando você faz um deslizamento anterior se tivesse, né, da tíbia sobre o fêmur, quem vai ficar tenso é o ligamento anterior, cruzado anterior. Se for para trás, quem fica tenso é o ligamento posterior, porque isso aqui pode deslocar, né? Repara outra coisa que eu não tinha falado para vocês, né? O ligamento anterior começa medial e vai se fixar na fossa intercondilar, né? Na parede lateral da fossa intercondilar, ou da região intercondilar. E o posterior vai ter uma origem lateral na tíbia e vai se fixar na fossa intercondilar, na parede medial da fossa intercondilar. Não é isso? E eles podem se partir, né? Lesão dos ligamentos cruzados anterior e posterior. E o sinal de ter feito essa lesão é que a tíbia consegue, por exemplo, deslocar para frente. Se você com o joelho dobrado, né, segurando na coxa, conseguir movimentar a tíbia para frente, né, se ela vier, além de doer, é um sinal de lesão do cruzado anterior. E se for deslocar para trás, é um sinal de lesão do cruzado posterior. Né, a cápsula articular, isso já está mais na frente, falando da cápsula articular, né, que tem os coxins adiposos, muita gordura no interior, e também muitas bolsas sinoviais, algumas que são contíguas e outras que são separadas da cápsula articular propriamente dita do joelho. E aqui a gente vê em verde essas separadas, são as bolsas sinoviais, e aqui as infrapatelares, superficial e profunda, aqui a pré-patelar, e a suprapatelar, que é a contígua, né? Mostrado já o muscular, que está aqui a cápsula. E, finalmente, a gente tem esse mecanismo de trancamento do joelho, né? É muito interessante que, quando faz a extensão completa, quais são os movimentos do joelho, né? O joelho faz principalmente flexão e extensão. Na posição anatômica, só flexão, né? A extensão já tá em extensão, né? Pode ter hiperextensão de acordo com a forma do joelho, né? Se tiver uma extensão maior ainda do que na posição anatômica, aí você diz a hiperextensão do joelho, né? O joelho vai para dentro, né? Arqueia a perna a perna de trás, né? E a flexão do joelho. Esse é o movimento que você consegue fazer de posição anatômica, né? De flexão. Só que o joelho não é uma articulação uniaxial, preponderantemente uniaxial, mas existe flexão, rotação do joelho. E essa rotação só acontece com o joelho flexionado. Faça um teste, né? Se você segurar a coxa com a mão, você consegue girar o calcanhar para trás, para o lado e para o meio, né? Mudando também a ponta do pé com isso. Né? Uma rotação que acontece no joelho dobrado. Com o joelho estendido, você não consegue fazer isso. Você tem um mecanismo de trancamento do joelho. Esse mecanismo de trancamento do joelho é o tensionamento dos ligamentos colaterais quando o joelho faz a extensão. Quando o joelho faz a extensão, é muito interessante notar que a tíbia parece ir rodar lateralmente, o que é efetivo, né? O fêmur roda medialmente quando você tem a extensão. Façam isso. Façam a extensão do joelho e reparem quando o pé gira, né? No caso da perna que gira, né? Então, esse é um trancamento, né, do joelho, porque quando entra nessa posição, as superfícies do côndilo separam os epicôndilos e então esticam os ligamentos colaterais de forma a impedir o movimento qualquer movimento dos joelhos. A gente chama de trancamento, não tem mais rotação aí, né? Os ligamentos colaterais estão tensos, né?
Para você destrancar o joelho, você precisa fazer uma flexão leve do joelho, e o principal músculo que faz isso é o poplíteo, que gira o joelho, né, lateralmente o fêmur ou medialmente a tíbia, e consegue, então, fazer o destrancamento do joelho, né? Então, isso é importante perceber que, na extensão, o joelho não tem rotação, e aí você pode lesar os ligamentos colaterais numa rotação forçada, né, com uma perna esticada, cai no buraco, roda a perna, e aí isso pode cortar os ligamentos colaterais, né, por causa desse mecanismo de aumentar a tensão dos ligamentos colaterais na extensão. Agora, o joelho não é esguingle, não é uniaxial, porque na flexão, né, fora da posição anatômica, na flexão do joelho, você consegue girar o joelho. Existe rotação na articulação do joelho, né, que é a rotação medial e lateral, que pode acontecer. O que não tem no joelho é a adução ou abdução, que é impedido pelos ligamentos colaterais, porque os ligamentos colaterais estão sempre tensos, eles não deixam a adução e abdução sempre, mas estão mais tensos na extensão, que aí impede a rotação completamente. A rotação ocorre na flexão, mas a adução e a abdução nunca acontecem na articulação do joelho. E com isso, eu paro a aula de joelho, né? Que é bastante complexa, como vocês puderem ver. Até logo, até daqui a pouco.